Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo aqui do canal do YouTube. Meu nome é Gabriele Tubbs e hoje a gente vai falar sobre como destravar a sua vida. Então fica comigo até o final para você saber aí todas as dicas, com uma dica especial no final. Esse vídeo eu já te convido para que você se inscreva no canal, para que você envie para pessoas que você gosta, que possa ser uma contribuição a esse assunto, pessoas que estejam aí com a vida totalmente travada e queiram realmente destravá-la, para que a gente possa ajudar a atingir mais pessoas, porque quando você ajuda o coleguinha, a sua vida também aumenta aí energia, aumenta toda essa questão, né? Então já se inscreve, já envia para as pessoas e eu te convido também para você conhecer todo o nosso conteúdo e a apresentação lá no Instagram, onde o nome é Gabriele Tubbs, número 1. Então te vejo lá para você seguir, acompanhar todo o trabalho lá também. Mas vamos lá. Então, vamos falar sobre como destravar aí a sua vida. E a primeira coisa para a gente pensar quando fala em uma vida de uma pessoa que está travada, a gente precisa entender por que isso está acontecendo, né? Todos nós somos formados aí de elementos, assim como a natureza. Então, quando a gente observa a natureza, a gente sabe que a natureza ela é composta, né, de água, ar, terra e fogo, né? Os 4 elementos. E assim como a natureza, nós também, fazendo parte dessa natureza, também somos formados por esses elementos. Cada um deles, eles têm as suas próprias energias características. E quando nós não estamos com elas equilibradas, isso começa a impactar no nosso corpo físico, começa a influenciar nos teus chakras. O que são chakras? São vórtices de energia que você tem distribuído ao longo do teu corpo e os principais são nessa posição que eu fiz assim, esse movimento, que é na tua coluna vertebral, onde você tem os 7 principais. E esses 7 principais, eles estão ligados, conectados a glândulas, impactando em toda a tua produção hormonal, que vai impactar em toda a tua saúde. Então, daqui a um pouco você começa a ter sintomas de algumas questões e isso já está impactando no teu corpo físico. Aí é que entra tanto que eu falo a minha abordagem do corpo, mente e espírito, que é o que eu atuo dentro da minha marca Estruturação Emocional. Por quê? Porque no momento que você tem esse impacto nessas suas glândulas, isso vai impactar o teu emocional. E quando começa a impactar o teu emocional, isso começa a trazer bloqueios e travas em diversas áreas da sua vida, certo? Além de outras questões que a gente vai falar aqui. Então, um dos pontos que você precisa trabalhar para que você destrave a sua vida é mexer alquimicamente nesses elementos equilibrando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquelas pessoas que elas falam descontroladamente, verborragia, né, como se diz. Então elas falam demais. Essas pessoas estão com excesso de ar. Muitas vezes elas falam demais, pensam demais, têm muitas ideias, mas não conseguem materializar essas ideias porque falta terra ou muitas vezes falta fogo para dar aquela ação, né? Então a pessoa fica mais no mundo das ideias. Esse é apenas um exemplo, certo? Ou às vezes aquela pessoa muito lógica, muito racional, muito terra, que não para analisar, para pensar em algumas coisas, muito fogo, sempre ali tendo uma ação, um impulso, mas sem parar para analisar. Então, um dos pontos para destravar a tua vida, você precisa equilibrar esses 4 elementos: fogo, terra, ar e água, tá? E como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso através de terapia alquímica, tá? Outro ponto importantíssimo, gente, para que destrave a sua vida é trabalhar as questões de pai e mãe, que eu tanto falo aqui, assim como lá no Instagram, tá? Aproveitando, me sigam lá no Instagram também, né, para o público que só tá aqui no YouTube, né? Então, gente, o que é isso? Limpar pai e mãe.
Quando nós viemos para esse mundo, nós precisamos de um corpo material, né? Então esse nosso corpo material, esse nosso corpo biológico, ele vem através da junção de um óvulo com um espermatozoide que vai originar um ser, né? Um bebezinho, e aí a gente cresce a nossa vida adulta utilizando esse corpo em que você carrega dentro de você o seu DNA. E esse DNA, ele é parte da sua mãe e parte do seu pai, 50% de cada. Na alquimia, quando nós falamos em limpar este DNA, nós acabamos tendo muito claro de que é preciso limpar tudo o que vem da matéria, porque todas as crenças, todas as questões que seu pai e a sua mãe carregam deles mesmos e dos seus avós, dos seus bisavós, estão ali nesse DNA. Então, no momento que você limpa esse protocolo das serpentes, né, como se diz, alquimicamente, através da terapia floral, você começa a limpar de fato esse DNA. Então, automaticamente, além de limpar esse DNA que vem do seu pai e da sua mãe de maneira direta, você também está mexendo na sua ancestralidade. Então, é literalmente como se você tomasse uma constelação familiar sistêmica, né? Eu falo muito lá no Instagram, aqui em alguns momentos, que eu atuo e a gente realiza as constelações dentro da estruturação emocional. E elas são essenciais para que você libere algumas coisas que muitas vezes não consegue, tanto de pai quanto de mãe, ou de outras situações na sua vida ligados aos seus ancestrais, que muitas vezes podem estar te cobrando sistemicamente. Então, muitas vezes você pode até ter uma doença que vem sendo uma cobrança sistêmica em você, por representação, algum ser, alguma pessoa lá do antepassado, um antepassado seu, você honrando aquilo ali, você repete aquela doença. Quando você toma esse protocolo das serpentes, você simplesmente está limpando isso. Por quê? Porque você está mexendo e limpando o seu DNA, limpando o seu pai, a sua mãe e limpando a sua ancestralidade, que são pontos importantes para que destrave a sua vida, porque senão você vai estar sempre em honra, tendo comportamentos repetitivos e tendo situações repetitivas que vêm deles e que não é seu. Para que o teu espírito viva aquilo que ele veio para viver, você precisa se libertar, se liberar disso. E outra coisa que também é necessário, né, e faz parte desse processo todo, inclusive dentro do protocolo das serpentes, é a limpeza de miasmas. Por quê? Porque no nosso corpo nós somos mais bactéria do que pessoa, né? No nosso corpo nós temos milhões, né, trilhões de bactérias, já temos trilhões de células, muito mais de bactérias dentro do nosso corpo, na superfície da nossa pele. E quando elas estão descontroladas, quando elas estão desequilibradas, elas acabam impactando energeticamente em você. Então, muitas vezes, quem quer comer o doce, quem quer beber a bebida alcoólica, quem quer fumar o cigarro, não é exatamente você como espírito e como matéria-corpo, mas sim essa energia desses miasmas que encontram-se no seu corpo. Também com esse protocolo, enfim, com outros florais alquímicos, a gente consegue mexer nisso e limpar isso, tá? E aí, gente, associando tudo isso que a gente tá conversando aqui, entra o ponto básico, que é de você alinhar-se com a sua missão. O seu espírito, ele veio realizar algo aqui, e somente quando você está alinhado com a sua missão, você tá com a tua vida destravada, você destrava a sua vida. Então, além de todas as questões que são importantes, entendam que tá tudo interligado. Você precisa sim limpar miasmas, você precisa sim limpar DNA de pai e mãe, que vai repercutir, e limpar essa ancestralidade é necessário isso, e você precisa saber entender qual é a sua missão. Quanto mais você limpar tudo isso, você vai conseguir chegar ao ponto de entender qual é a sua missão. Além de todo esse processo, também entra a limpeza de traumas intrauterinos, né? Quanto a gente vê, conscientemente ou não, as mulheres falando sobre isso, do medo naquele momento que estão sabendo que estão grávidas, e muitas vezes uma dúvida se querem ter aquele filho, e a mudança que isso impacta na vida dessas mulheres
ali, bem no início da gestação. E isso tudo está sendo passado para esse bebê, que pode ser hoje você aí que está me assistindo como adulto, né? Então todos nós temos essa história e é importante que a gente limpe esses traumas intrauterinos, que também está dentro desse protocolo das serpentes, porque é básico, gente. Isso é básico, Eu já passei por esse processo e ele realmente te desconecta de tudo isso, porque limpa de verdade, começa a fluir realmente, a tua vida destrava, que é o tema do nosso vídeo de hoje, tá? E pra gente fechar aqui, a gente tem aí a nossa dica de ouro, né? Que eu falei que no finalzinho eu ia falar dica de ouro, mas antes eu já te peço para você se inscrever no canal, para você deixar o teu like, para que esses vídeos eles comecem a chegar em mais pessoas e a gente possa levar luz, informação, cura para mais pessoas no planeta, certo? Então já envia também para alguma pessoa e vai ser muito bacana se você tiver alguma ideia, algum comentário que você possa deixar aqui para mim, com sugestões, com algum assunto que você queira saber relacionado a essa parte de corpo, mente, espírito. A gente pode associar um assunto aqui de nutrição, já que eu também sou nutricionista, além dessa parte alquímica que eu venho trazendo um pouco mais para vocês, tá? Mas bora lá para nossa dica super especial. Claro que vamos realizar tudo isso, é importante passar por todas essas etapas citadas anteriormente. Tudo isso, gente, vai fazer com que você potencialize o seu amor próprio. E essa é a grande chave que nós temos que ter em vista. O amor próprio é uma chave de tudo. Só que sem que você tenha limpado tudo isso que conversamos anteriormente, você acaba não conseguindo manter o seu amor próprio em alta, e é o teu amor próprio que vai te levar para que você tenha fluência na sua vida. Então, para destravar a sua vida, você precisa de passar por todas essas limpezas e precisa sempre ter em vista que você tem que se colocar em primeiro lugar diante das situações, das pessoas e de qualquer coisa que aconteça, e isso é amor próprio, isso não é egoísmo. Muitas vezes as pessoas, elas acabam achando que elas não podem se posicionar ali de algumas formas porque elas estão excluindo, que elas estão virando as costas para o outro. Não. Você muitas vezes, quando pensa isso, você acaba virando as costas para você mesma ou mesmo. E é por isso que muitas vezes a sua vida também fica travada. Porque enquanto você não se valorizar, enquanto você não confiar em si mesma ou si mesmo, enquanto você não tiver essa confiança e segurança, infelizmente a sua vida vai continuar travada. E parte para que você consiga potencializar esse seu amor próprio é você fazer todas essas limpezas, principalmente limpando o DNA, limpando o seu pai e a sua mãe dentro de você, tá bom? Então é isso que a gente tinha para trazer no vídeo de hoje. Deixa sim a sua sugestão de vídeo pra gente voltar quinta-feira que vem com o nosso vídeo novo às 20h30, e vai ser um prazer imenso fazer algum assunto que vocês se interessem, assim como bora seguir lá no Instagram Gabriele Tubbs, assim como seguir aqui e tá inscrito aqui no canal, porque é um prazer imenso ter você aqui. E beijos infinitamente nutritivos e cósmicos. Eu sou muito grata por vocês estarem assistindo esse vídeo.